Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o episódio número 4 da série sobre Fundamentos da Matemática. E o tema de hoje é números ordinais. Muito bem, nesse episódio começaremos a falar um pouco sobre a teoria dos números transfinitos de Cantor, que são os números ordinais e cardinais, tanto finitos quanto infinitos. Cantor fazia a distinção entre dois significados, a princípio, da palavra infinito dentro do contexto matemático. Então, primeiro nós temos um infinito impróprio, que é uma magnitude que, embora sempre permaneça finita em cada instante de tempo, digamos assim, ela pode crescer ou decrescer indefinidamente. Você pode pensar, por exemplo, na série dos números naturais. Então, você pode conceber um número natural tão grande quanto você queira, finito, mas sempre haverá o outro número maior ainda. Quem tem conhecimento matemático de cálculo poderá se lembrar de quando dizemos que o limite de uma função é igual a zero, por exemplo. Isso quer dizer que os valores dessa função se aproximam cada vez mais do zero, mas nunca chegando efetivamente no zero. Essa concepção de infinito também aparecerá como infinito potencial. A segunda concepção de infinito, que será trazida por Cantor, é a concepção de infinito próprio, que seria o infinito impróprio tomado como uma totalidade. Poderíamos tomar, por exemplo, o conjunto dos números naturais como um todo. Agora, a introdução dos números ordinais e cardinais representam a noção de infinito atual e irão aparecer como generalizações do conceito de número natural. Vejamos então de que maneira obtemos os números ordinais. Primeiramente, observamos que a série dos números naturais surge da operação de se adicionar uma unidade a um número inicial. Dessa maneira, eu tenho um número inicial, pode ser o zero, por exemplo. Adicionando uma unidade, eu tenho o número 1, depois o 2 e assim indefinidamente. Esse processo de adicionar uma unidade, Cantor chamará de primeiro princípio de geração. Usando esse princípio, nós teremos os números naturais, que formam um conjunto chamado primeira classe de números. A partir daí, podemos pensar em um novo número, que eu vou chamar de ômega, que expressa como uma totalidade os números de primeira classe. Então é como se percorrêssemos toda a sequência dos números naturais em sua ordem usual, e após percorrer toda essa sequência, encontramos o número ômega, que é então o primeiro número maior do que todos os números naturais. Então veja que esse número ômega é uma espécie de limite dos números naturais. Para obtermos ômega, temos então que introduzir o que Cantor chamou de segundo princípio de geração. Se existe uma sequência de números que não possui maior número, ou seja, é uma sequência que cresce indefinidamente, um novo número é criado, que é definido como sendo o próximo número maior do que todos aqueles números da sequência. Então, nós temos a sequência 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, gerada pelo primeiro princípio. E após todos eles, então, note aqui que estamos considerando o infinito atual, nós temos o número ômega, que é também chamado de ordinal limite, que é justamente um número gerado pelo segundo princípio de geração.
Aplicando o primeiro princípio novamente, a partir de ômega, eu posso obter novos números. Por exemplo, ômega mais 1, ômega mais 2 e assim por diante. E aplicando o segundo princípio, já que nós temos uma sequência que cresce de forma ilimitada, a gente obtém um novo ordinal limite, que é o ômega mais ômega. É claro que podemos agora combinar esses dois princípios e obter uma infinidade de novos números que pertencem a um conjunto chamado segunda classe de números. Então eu tenho o número ômega, ômega mais 1, ômega mais 2 e assim por diante. Bom, e todos esses números gerados, os números de primeira e segunda classe, são chamados de números ordinais. Então eles podem ser ordinais finitos, que são os números que pertencem à primeira classe, e ordinais infinitos, que são os números que pertencem à segunda classe. Muito bem, o que podemos afirmar até agora sobre os ordinais? Existe um primeiro ordinal. Para cada ordinal, existe um outro ordinal, que é o seu sucessor imediato. Então, a gente tem aqui o primeiro princípio de geração. E, para cada conjunto de ordinais, finito ou infinito, existe um ordinal, que é sucessor de todos eles, que é o segundo princípio de geração. Agora, é interessante observar que, intuitivamente falando, os números ordinais medem o comprimento de conjuntos bem ordenados e podem ser pensados como números obtidos através da imposição, digamos assim, de diferentes ordens, ou diferentes maneiras de se ordenar o conjunto dos números naturais. Vamos considerar que um conjunto está bem ordenado quando, primeiro, ele possui um primeiro elemento e, para cada elemento desse conjunto, está especificado o seu sucessor, a menos, é claro, que esse elemento seja o último elemento do conjunto. Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, é um conjunto bem ordenado. Então, a gente chama esta ordem de ordem usual dos números naturais. Agora, se a gente tomar o conjunto dos números inteiros, esse conjunto não está bem ordenado, porque ele não possui um primeiro elemento. Mas ele pode ser bem ordenado. Basta que eu tome, por exemplo, esse conjunto. Começo com 0, menos 1, depois o 1, depois o menos 2, em seguida o 2. Então, vou alternando e assim por diante. Então, esse conjunto de números inteiros está bem ordenado. Ele tem o primeiro elemento, que é o 0, e cada elemento desse conjunto possui seu sucessor especificado. Um outro exemplo seria eu tomar o conjunto 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e lá no fim eu coloco o 0. Então, seria uma outra maneira, diferente da usual, de se ordenar os números naturais. Observe ainda que boas ordenações diferentes podem ou não possuir o mesmo comprimento. Então, por exemplo, se eu tomar o conjunto 1, 2, 3, 4 e assim por diante, lá no fim eu colocar o 0, e se você tomar o conjunto 3, 5, 7, 9, ou seja, você vai tomando os números ímpares, e lá no fim você coloca o número 1. Então, esses dois conjuntos possuem o mesmo comprimento. Mas se eu tomar o conjunto, por exemplo, 1, 2, 4, 5, 6 e assim por diante, e eu pegar o 0, colocar lá no fim, e depois do 0 o número 3, esse conjunto terá um comprimento maior do que os anteriores. Se eu pensar simplesmente numa fila de números, esse último conjunto constitui uma fila maior do que aqueles outros exemplos que eu citei anteriormente. Nesse sentido, a gente pode dizer que os ordinais finitos medem
o comprimento de conjuntos finitos. É claro que, se tomarmos um conjunto de 5 elementos, por exemplo, todas as formas de se ordená-lo resultarão em conjuntos do mesmo comprimento. Então, veja, eu posso ter o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, mas também posso organizá-lo de outra maneira, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, ou ainda 1, 3, 5, 2, 4. Eu ponho os ímpares primeiro e depois os números pares. Observe que todos esses conjuntos têm o mesmo comprimento. Então, todos eles possuem o mesmo número ordinal. Isso, é claro, não vale para os conjuntos infinitos. Bom, o primeiro ordinal limite, que é um ordinal obtido pelo segundo princípio de geração, que é o número ômega, mede o comprimento do conjunto dos números naturais em sua ordem usual. O próximo ordinal é o ômega mais 1, que é o comprimento, por exemplo, da sequência 1, 2, 3, assim por diante. E lá no fim eu coloco o número 0. E dessa maneira, obtemos os ordinais ômega mais 2, ômega mais 3 e assim por diante. O próximo ordinal de limite, que sucede todos os ordinais do tipo ômega mais algum número, é o ômega mais ômega. Então, por exemplo, o conjunto formado percorrendo primeiramente todos os números pares e em seguida percorrendo os números ímpares. Então, eu tenho esse conjunto. Primeiro, coloco os números pares, 2, 4, 6 e assim por diante. Após todos eles, eu coloco os números ímpares, 1, 3, 5 e assim por diante. Então, esse conjunto tem como ordinal o número ômega mais ômega. Daí o próximo seria ômega mais 1, que mede o comprimento, por exemplo, de um conjunto que eu formo colocando primeiro os números pares, então, exceto o 0, então coloco 2, 4, 6, assim por diante. Após todos eles, coloco os números ímpares, então 1, 3, 5 e assim por diante. E depois de todos eles, eu coloco o número 0. Então, essa primeira sequência de números pares tem um comprimento ômega, a outra sequência de números ímpares eu tenho um comprimento mais ômega, e lá no fim, o número 0, eu tenho um comprimento ômega mais 1. Observe que podemos gerar uma infinidade de números ordinais infinitos, números que dependem, portanto, da ordem com que o conjunto é dado, por isso o nome, simplesmente considerando, então, todas as diferentes maneiras de se ordenar os números naturais. Então, dessa forma, todos esses ordinais são números ordinais de conjuntos que podem ser colocados em correspondência bijetora com o conjunto dos números naturais, ou seja, os números ordinais que temos até o momento, que são aqueles que conseguimos obter por meio daqueles dois princípios de geração, são números ordinais de conjuntos finitos ou que possuem a mesma potência que o conjunto dos números naturais. E isso significa, portanto, que os primeiros dois princípios de geração não conseguem por si só gerar um número ordinal de um conjunto de potência igual ao conjunto dos números reais, por exemplo. Agora, será que é possível irmos além? E a resposta é sim. Bom, então o que Cantor irá fazer? Ele irá considerar um terceiro princípio de geração, que é chamado de princípio de limitação. Ele tem esse nome porque a ideia central é limitar, ou delimitar, a totalidade de números produzidos pelos primeiros dois princípios, de tal maneira que podemos aplicar o próprio segundo princípio, que me diz que sempre que eu tenho uma sequência crescente de números, existe um número limite, que é maior do que todos eles. Então, posso usar o segundo princípio para gerar um novo ordinal maior do que todos os ordinais
anteriores. Então, o princípio da limitação diz o seguinte: todos os números formados após ômega devem ser tais que, se tomarmos o conjunto formado pelos números anteriores a cada um deles, esse conjunto possuirá a mesma potência do que a primeira classe de números. Lembrando que a primeira classe de números é justamente o conjunto dos ordinais finitos, né, ou dos números naturais. Então veja, se você pegar um número após ômega, se o ômega mais 20, se você formar um conjunto de todos os ordinais anteriores ao ômega mais 20, esse conjunto terá a mesma cardinalidade que o conjunto dos números naturais. Bom, o que nós temos então é uma caracterização dos números ordinais que constituem a segunda classe de números. Então, todos os ordinais da segunda classe de números possuem essa característica dada pelo princípio da limitação. E isso nos permite tomá-los enquanto uma totalidade. Sendo assim, a gente pode agora aplicar o segundo princípio de geração e obter um novo ordinal, que a gente pode chamar de ômega 1, que é o primeiro número maior do que todos os números da segunda classe de números. Então é um processo parecido com o que a gente fez para criar o número ômega. É claro que o terceiro princípio, o princípio da limitação, pode ser generalizado de tal modo que possamos, então, continuar esse processo de caracterização das classes de número e obtenção de novos ordinais indefinidamente. Por exemplo, o que seria um número de terceira classe? Um número criado após ômega 1. Seria um número, de acordo com o princípio da limitação, tal que todos os números anteriores a ele formariam um conjunto de mesma potência agora que a segunda classe de números. Então, todos os números ordinais de terceira classe teriam essa característica. Por exemplo, se você pegar o ômega 1 mais 15, por exemplo, se você toma o conjunto de todos os ordinais anteriores ao ômega 1 mais 15, eles formarão um conjunto que possui a mesma potência que a segunda classe de números. Agora, Cantor demonstrou um resultado importante. Ele demonstrou que a potência de uma dada classe de números é sempre menor do que a potência da classe de números seguinte. Sendo assim, já que a primeira classe de números é o conjunto dos ordinais finitos, que corresponde ao conjunto dos números naturais, a segunda classe de números deve possuir, então, uma potência maior do que o conjunto dos números naturais. Então, aqui a gente tem uma primeira conexão com o conceito de potência. Partindo-se da ideia de ordinais, a gente consegue chegar no resultado de que existem conjuntos de potência maiores do que a potência do conjunto dos números naturais. E essa ideia nos permitirá dar uma outra formulação à hipótese do contínuo que vimos no vídeo passado. Mas para fazer essa reformulação, a gente precisa ainda de alguns conceitos que não foram tratados nesse vídeo. Então, por enquanto é isso. Então, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você dar uma olhada nos textos e também em outras referências. Se você estiver ouvindo o podcast, você pode acessar o site numeroimaginário.com.br. Muito obrigado por assistir ao vídeo ou ouvir o podcast e até o próximo episódio.